Salve, salve, Pneumões! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui reunido com uma bancada nova, né? Um participante novo, na realidade, dois em um só. Estou aqui com o meu querido amigo Andrei, o filho dele Arthur, que para quem não conhece, aí quem está ligado na internet, sabe que ele é nosso, que é o torcedor, a criança vascaína mais conhecida da internet, eu diria, ou não? É ele. Boa, Arthur, dá um oi pro pessoal aí. Conta como é que você começou nesse negócio. Como é que você começou fazendo videozinho na internet? Fala pra gente. Eu comecei desde que meu vídeo começou a bombar. Aí eu fui gravando vídeos até ter mais seguidores assim. Aí comecei a Boa. Vasco. É isso aí, muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho de Vasco também com o Arthur. E o nosso querido Tiagão, campeão da Série A, agora confirmado, tá de volta. Ele esperou o Palmeiras ser campeão para poder aparecer. Jamais, eu já tinha certeza desde a primeira rodada, Isso. só fui enganando. Boa, boa. Então vamos seguir o nosso protocolo, vamos começar aí com os destaques da semana. Tiagão, traz seu destaque pra gente. O Faz Hélio? o Hélio, né? Faz o Hélio, o cara é uma máquina, né? Pô, eu queria esse cara no Palmeiras, viu? Mas vou destacar o Cano, chegou a 42 gols no ano e se tornou o maior artilheiro da história do Fluminense, aí superando o Magno Alves, que tinha 39 em 2002. O cara é um absurdo dentro da área, fora da área, o cara é um fazedor de gols. E não sei porque ainda não foi falado o nome dele na seleção argentina aí. Tem Di Maria e Dybala que estão na pré-lista, estão machucados e não se fala do cara. Parece que, sei lá, o cara é invisível, né, aos olhos da Argentina, mas o cara é matador, né? Mas assim, eu acho que é muito questão de ele não participar do ciclo, já tá mais velho, eu acho que é meio complicado. Pô, a história do futebol é momento às vezes, né? Vai que. Vai que, mas ó, o André e o Arthur já comemoraram muito gol do Cano já também lá pelo Vasco, né? Exato, o cara é goleador desde a época do Vasco. Eu gosto do Cano 5. Aí, Aí, ó. boa, boa, Acaba que boa. o Cano, acaba que ele virou um ícone da torcida recente, né? Então o Arthur, Sim. o gol do Cano, então o Arthur tem um carinho pelo Cano. Quando eu vejo pelo Fluminense, eu sinto que ele, né, sente uma tristeza de estar vestindo outra camisa. Não tem jeito. Verdade, faz parte do futebol. Vasco, tem que voltar pro Vasco, Canto. Aí, já fica esse recado pra 77 aí, ó. Né? Aí, ó. Boa. Mas vamos lá, André e Arthur, fala pra gente, qual é o destaque que vocês trazem aí? Tu tem destaque aí? Fala pra ele aí. O meu é o Thiago Rodrigues, com certeza. Ah, boa. Thiago, o Batman da Thiago colina. Rodrigues. Pisa dele aqui, ó. Ah, Boa. boa. Salvou o Vasco esse final de semana. E você, André, tem algum destaque pra gente? Cara, meu destaque vai ser um anúncio que foi feito, né, da transmissão da Copa do Mundo pelo Casemiro, né? Vai trazer um jogo por dia, né? E todos do Brasil. Eu, particularmente, prefiro a transmissão tradicional, mas com o tempo a galera vai se acostumando com essa novidade, né? A nova era da comunicação. Então, assim, eu acho que, pô, Copa do Mundo é uma parada que, né? Vai ter um peso essa transmissão, vai ter. Então, eu acho uma parada maneira, um destaque maneiro, um E avanço. assim, o Casimiro, ele tá tomando conta de tudo, né? É brasileiro, ele já chegou a fazer, agora a Copa do Mundo. O cara tá dominando. Tem jeito. É a nova era. É a nova era. Boa. Cara, eu vou trazer um destaque, não vou falar sobre futebol. Eu sempre sou um cara diferente, que não falo sobre futebol sempre. Eu vou falar um pouco sobre esporte olímpico, né? Eu vou falar, na verdade, sobre duas pessoas específicas. Nossa querida Rebeca Andrade, que ganhou um ouro no Mundial de Ginástica nesse final de semana, né? Que ela ficou muito famosa por ter dançado, né, com a música Baile de Favela. Dançado não, né? Feito a apresentação com a música Baile de Favela durante as Olimpíadas. E dessa vez, mais uma vez, com o Baile de Favela, que na sua última apresentação com o Baile de Favela, ela acabou levando a medalha de ouro no Mundial, na pontuação geral, né? E a gente também teve a Raíssa Leal, a Fadinha, que também foi campeã também do Mundial de Skate nesse final de semana. Então, as meninas do esporte olímpico brasileiro tirando onda mais uma vez, se preparando para Paris 2024. Então vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, né? Começar a Série A. Nesse final de semana a gente teve o clássico, né, dos tricolores, né? O Paulista e o Carioca, jogo no Maracanã. E como já foi falado, o destaque desse final de semana,
principalmente nessa partida, foi o Cano. 3 gols do cara, 3-1 Fluminense. O jogo que o Fluminense virou a partida. E mesmo até, assim, o time de São Paulo teve algumas oportunidades antes do gol, mas depois que o Fluminense empatou o jogo, depois que ele tomou o gol, na realidade, ele começou a participar acima do time de São Paulo e não teve outra, 3 gols do Cano, e com outras oportunidades que ele perdeu também. Felipe Alves fez defesas importantes. Felipe Alves também é um dos destaques de São Paulo aí fazendo esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas, Tiagão, fala pra gente, Fluminense e São Paulo. Cara, o jogo estava bem equilibrado no primeiro tempo, assim, os dois times tendo algumas oportunidades, o São Paulo nem tanto. Conseguiu chegar bem com o Luciano, fez um bonito gol, e acho que isso serviu também para acordar o Fluminense e a torcida do Fluminense, que mais uma vez encheu aí o Maracanã. E aí não adianta, o time do São Paulo tem essa característica de que quando toma um gol sente demais, não conseguiu se reorganizar a tempo em campo. O Fluminense percebeu isso, e aí em 13 minutos o Cano destruiu com o jogo. O Fluminense continuou em cima, poderia ter até aumentado a vantagem. Mas assim, belo jogo no Maracanã e para as pretensões do Fluminense, pelo que ele precisava, ótimo resultado, já está garantidaço na Libertadores, e acho que vai brigar agora mais pelo vice-campeonato para ver se aumenta um pouco a premiação, né? Que agora, na verdade, é o que restou aí. Os meros mortais, né, como eu falei na semana, estão brigando por esse vice-campeonato aí por causa da grana. Dá um dinheiro a mais, exato. A premiação é bem mais alta. Verdade, boa. Fala pra gente, Andrei. Fluminense e São Paulo. Não, o que você falou em relação ao Cano, ele realmente meteu 3 gols, ainda botou bola na trave. O goleiro fez defesa difícil com o chute dele. Então, assim, o cara realmente é uma máquina. Não tem nem o que falar. Aí a gente também teve a destaque também da lei do ex, né? Independente de se perder, mas teve o golzinho do Luciano. Não falha no Brasil. Então, assim, o Fluminense, pelo que o Thiago falou, eu concordo, já conquistou seu objetivo, que é a Libertadores. O São Paulo tá briga pelo G8 ali, né? Ele tá acho que vai disputar essa vaguinha aí. Vai pegar o Inter e o Goiás, né? Que teoricamente estão disputando mais nada. E só queria fazer aqui um asterisco que com a lesão do Coutinho, eu esperava ver o Ganso na seleção. Eu sou fã do Ganso demais. Tem muita gente aqui no canal que é fã do Ganso. O Fernando fala toda semana. E o Ganso, ele destruiu também esse final de semana. Pô, então, Ganso é demais, cara. É demais. Não, ele deu um passe, até os gols que o Cano perdeu, ele deu um passe pro Cano que ele perdeu. O próprio cruzamento foi dele também pro gol de cabeça. Foi dele pro gol. O Ganso tá tirando onda. E o que eu ia falar sobre, assim, eu acho que é importante, né, obviamente, para ano que vem, questão de premiação. E o time do Fluminense tem que confirmar, eu acho, mais ainda, que ele pode, ano que vem, manter esse nível, né? Esse nível de ano que vem, o sarrafo vai aumentar, a torcida vai cobrar mais, pelo fato de hoje estar brigando pelo terceiro lugar, por um segundo lugar. Então, eu acho que vai muito disso. Ele manter o bom trabalho, renovação do Diniz, alguns reforços obrigatoriamente tem que chegar para eles continuarem brigando. É importante. O Fluminense, em determinado momento, chegou a brigar pelo título brasileiro, né? Chegou a estar 6, 7 pontos do Palmeiras ali. Sim. Então... E o time de São Paulo também passa por um processo de possivelmente reformulação ao final do campeonato. Então, acho que Miranda, Reinaldo, jogadores que acreditam que vão se manter para ano que vem, querem levar o São Paulo para mais uma Libertadores. Para ter pelo menos alguma coisa do que se orgulhar, né, nesse final de ciclo, né, desses jogadores do São Paulo. Nossa, tô torcendo para que vá aqui, ó. Torcendo por tomara que o São Paulo ganhe os 2 jogos aí, nossa. Na Neoquímica Arena, Corinthians e Ceará, 1-0 Corinthians. Corinthians que também briga por esse vice-campeonato aí. Corinthians que no final do campeonato melhorou. A gente falava que o Corinthians não... A gente achava que ele não brigaria pelo título, que perderia força, mas nesse final de campeonato parece que ele se encontrou mais. O Roberto começou a render mais. Só que isso também fica aquela inconsistência de saber se o Vitor Pereira fica para ano que vem ou não. Se ele mantém esse trabalho ou não, né? Porque já foi falado que ele não vai ficar, relacionado à família, questões aqui no Brasil de segurança também. Ele não gosta de morar em São Paulo, o que dizem nos bastidores, enfim. Então temos que saber como é que vai ficar esse time do Corinthians para ano que vem, principalmente. E o Ceará teve um baque grande nessa briga aí contra o rebaixamento. Possivelmente, o Ceará de todos eu que tem mais chance de ser rebaixado ali nessas 2 últimas vagas que faltam. Mas fala pra gente, Andrei. Corinthians e Ceará. Cara, eu fiquei impressionado com o Corinthians, que criou muitas chances, bola na trave, Renato Augusto, Roger Guedes.
E o gol foi horroroso, né? Bate, Foi rebate. feio demais, cara. E no último lance do jogo, acho que foi aos 44, 45. Mas é isso, o Corinthians é o time do 1-0, é o time que, né, faz o golzinho ali, ganha de 1-0, mas está sempre ali em cima. Então, chega para brigar também aí pelo vice-campeonato, né? E ano que vem, Libertadores, tem tudo para poder conseguir também ir bem, time bem copeiro. Ceará, para mim, também está rebaixado já. Ceará, são 4 pontos de distância, né? Pro 16º. Eu acho que... Cuiabá. Mas o Ceará ele não tem um mau time. Eu não vejo o Ceará com um mau time. Eu acho que, por exemplo, se fosse para falar quem preferia que caísse, eu, numa opinião, prefiro que caísse Cuiabá, por exemplo, do que o Ceará, que já está há alguns anos na série A se mantendo aí. Eu acho que é muito mais. Tem chance de fazer um bom campeonato ano que vem do que o próprio Cuiabá, por exemplo. Não, tem mais camisa, tem mais camisa, né? E assim, tem o Jô que né, mete o gol, tem o Vina, que é um bom jogador. Tem um bom nome, mas tem vezes que não adianta. O time não dá liga, começa a cair, é fase, é momento dos jogadores também. Eu acho que fez um campeonato ruim, certo? É verdade, fez mesmo. Mas fala pra gente, Thiagão. Cara, Corinthians e Ceará. sobre o jogo assim, pra cima e embaixo aí, o jogo foi até um jogo movimentado, mas o gol foi um horror, assim. O goleiro jogou a bola em cima do Yuri Alberto, então é uns gols Corinthians. Esses gols só acontecem no Corinthians, não tem? Se botar o Fluminense lá, o Botafogo, não vai sair aquele gol. Mas assim, agora falando, o Corinthians está com a vida resolvida, já está na Libertadores, vai brigar aí pelo vice-campeonato também, apesar de que eu acho que não deve chegar, acho que deve acabar ali entre quarto e quinto colocado mesmo. Agora o Ceará tem uma coisa que eu estava olhando aqui, eles estão a 4 pontos do Cuiabá, mas o Ceará pegou o Avaí fora, já rebaixado, e pega o Coritiba em casa, não, pega o Juventude em casa já rebaixado. Então o Ceará tem 2 jogos contra rebaixados que ele pode vir a fazer os 6 pontos. Acho até que vai fazer. E o Cuiabá precisa de uma vitória só para escapar. Mas o Cuiabá pega o Atlético Mineiro fora, dificilmente vai ganhar esse jogo aí. E aí na última rodada pega o Coritiba em casa. O Coritiba, dependendo de uma combinação de resultado, se ele ganhar na próxima rodada aí, ele pode buscar uma Sul-Americana. Então o Cuiabá vai ter uma motivação para tentar ganhar esse jogo. Então a vida do Cuiabá, se tivesse ganho do Palmeiras, já estava resolvida. Mas eu acho que está em aberto, viu? Essa última vaga aí entre Cuiabá e Ceará. Na realidade, o que salvou realmente o Cuiabá foi a vitória contra o Botafogo aqui. A realidade foi essa. Exato, não, senão acabou. Senão o Cuiabá teria hoje 34 pontos também. Não, 35 pontos seria. 35 pontos. 35 pontos. Que seria o mais. Assim, a gente acreditava que o Cuiabá não ganharia do Palmeiras e eu também achava que não ganharia do Botafogo. E nessa contagem, eu acho que isso que até pro próprio Ceará prejudicou na contagem imaginar. Tudo bem, Cuiabá não ganha lá do Botafogo, não ganha do Palmeiras. Isso. Mas o Ceará tem 2 jogos bem fáceis, assim. Então, fáceis, né? A pressão psicológica nessa hora é complicado. Mas eu acho que o Ceará faz os 6 pontos. Eu acho que a última rodada vai. Se tem alguma emoção ainda para acontecer, eu acho que vai ser nessa briga do rebaixamento aí. Não, eu acho que principalmente na última rodada ali, dependendo do resultado da próxima semana, se às vezes o próprio Ceará, como você falou, vence e o Cuiabá também acaba perdendo, vai ser uma última rodada de emoções aí na briga contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense tem o Atlético Paranaense. Quem eles pegam na última? O Goianiense acho que pega. Eles têm o América Mineiro fora. Não é vida tão fácil, não. A América também tá brigando pela Libertadores. E assim, o Goianiense ele tá ali, ele tem o mesmo número de pontos do Ceará, né? Só que assim, é só uma vaga, irmão. Só um dos dois vai. Exato. É uma vaga para 3 times. Então. Sim. Teremos animação. Teremos mesmo. Só para falar uma coisa, vocês chegaram a comentar isso, mas, cara, o que o João Ricardo agarrou, tudo bem que no final ali, eu acho que nem foi falha dele. Porque a bola ele fez o que podia fazer. a bola esbarra no cara e vai no gol, aí ele tem que tirar, e vem o Yuri Alberto para fazer o gol. Mas agora, viu uma defesa que ele fez, eu acho que foi no chute do Renato Augusto, meu amigo, que foi uma porrada. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, eu até achei que fosse aquele Cavicchioli, mas quando eu olhei era o
Era ele mesmo, João Ricardo. Eu falei, É o João Ricardo. pô, parabéns, que defesa. O Arthur gosta muito do Yuri Alberto. Tem até uma musiquinha que ele conhece do Yuri Alberto aí. Então fala aí pra gente, como é que é a musiquinha, Arthur? Canta aí. Tite, porque você não escuta o Neto. Tite, dá 9 pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto do Inter era mais impressionante. Mas a gente Era mais impressionante, Mas o Inter, eu acho que. Perdão, o Yuri Alberto agora para o ano que vem, às vezes num Corinthians desde o início da temporada, não perdendo o Vitor Pereira, quem sabe? Não, o Yuri Alberto é um bom nome, tá na minha listinha de reforço pro Vasco. Tô criando aqui uma listinha, aí depois eu vou mandar pro Josh, né? É que o Yuri Alberto tá emprestado, né? O Yuri Alberto choveu definitivo. Tem que ver quando acaba esse contrato aí, ó, 777 aqui, ó. Só mirando. Ó, mas só para avisar vocês, a opção de compra do Yuri Alberto pelo Corinthians é 127 milhões de reais. Se alguém Não tiver vai pagar. disposto, se alguém tiver disposto. Eu até tenho, mas se vale isso tudo também. Tá. Porque assim, o Corinthians ele tem um poder de barganha porque ele tem emprestado o Gustavo Mantuan e o Ivan. E aí ele pode cair isso aí para metade do preço. Mas metade do preço é 100 milhões de reais. Continua sendo absurdo. Vai cair 90 milhões, Entendeu? Vai ser um valor alto para ficar com o Alberto. Mas vamos esperar o Alberto aí, ver o que acontece com esse Corinthians para ano que vem. A gente teve ainda, falando sobre briga por esse vice-campeonato, a gente teve no sábado, 9 horas da noite, Internacional Atlético Paranaense, 2-0 Internacional, jogo no Beira-Rio. Um jogo que, assim, o time do Atlético basicamente sentiu o baque da final da Libertadores, não tem como não sentir. O Inter teve muito mais chance, né, durante a partida, mas demorou até fazer o gol. Foi repetidos cruzamentos na área até atingir o gol. Mas conseguiu a vitória, 2-0, e se mantém ainda com uma distância de 3 pontos para esse vice-campeonato aí. Mas fala pra gente, Thiagão, Internacional e Atlético Paranaense. Cara, o Pedro Henrique vem sendo um destaque do Inter, vem sendo um bom jogador importante nessa campanha do Inter, fez o gol. Eu acho que o Atlético Paranaense veio sentindo a pressão da Libertadores já desde antes de jogar, afinal já vinha com resultados ruins. Acho que depois que ganhou o Atletiba, perdeu do Palmeiras, empatou mais um jogo, então assim, já vinha meio esquisito. E aí depois da final tomou o baque mesmo. O Atlético Paranaense está hoje em 6º lugar, então ainda está ameaçado de cair aí. Apesar que não tem ninguém que tire, né? Mesmo que ele ficasse em 8º, G8, então vai jogar Libertadores. Ele vai jogar Libertadores, mas está decidindo se ele vai se classificar direto ou jogar uma pré, né? Eu acho que eles correm o risco de pegar uma pré aí, dependendo do que acontecer. O time deu uma baqueada, o Felipão provavelmente não fica pro ano que vem também, então isso é uma coisa que atrapalha um pouco os planos e mexe um pouco a cabeça do jogador. Segundo ele, falou, né, que gostaria... eu acho que ele vai para diretor de futebol, não? Alguma coisa assim. Eu acho que ele vai para um cargo mais acima. Não vai deixar o comando técnico. Aí até acertar um treinador, fica aquele problema. Mas, cara, boa vitória do Inter. O Inter tem tudo para ser o vice-campeão. Veio fazendo um campeonato que ninguém acreditava muito, para ser sincero. Ninguém colocava o Inter na briga pelo título lá no primeiro turno. Então foi uma vitória convincente assim, Internacional. Não sofreu muito. E a hora que apertou um pouquinho mais no segundo tempo, fez os gols. Boa. Mas fala pra gente, André e Arthur, esse time do Inter aí, ano que vem, porque o Inter ele é viciado em vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? Dá pra contar que ele é o maior jejum dos clubes grandes do Brasil. E ao mesmo tempo ele é um time que normalmente chega, né, para disputar até a última rodada, mas ele tem ao mesmo tempo que é azar, é uma sorte dos adversários, enfim. E esse Inter, possivelmente, se ele se manter com o Mano Menezes, fazer contratações pontuais, eu acho que ele, como tu falou do Pedro Henrique, mas o Inter tem jogado com o Alan Patrick, Wanderson que estão jogando bola, o próprio Alemão, que foi um achado. Então, assim, esse time do Inter ano que vem pode dar trabalho e às vezes brigar. A gente já falou do Fluminense, mas tem esse time do Inter. E aí, o que você vê do Inter pra gente? Fala aí. Não, o time tem muita qualidade. Também tem na volância ali o Edenilson, né? Joga muita bola também. Então é um time. Já tá na lista? Esse tem que estar na lista, que esse não deve ficar na lista. Mas é porque acontece. Também eu tô visando jogador mais jovem também, né? Potencial de venda. Mas o Edenilson tá ali na listinha também, um bom jogador. Pro Vasco dá pra ser banco do Andrei Santos tranquilamente. Pode estar doando o Navarro, inclusive, viu? Bom você falar nisso aí.
A gente manda o Navarro, leva no aeroporto, paga o Uber para ele ir até São Januário. E o primeiro mês de salário é com a gente também, viu? Tá tudo acertado. Black Friday. Black Friday. O Navarro ainda leva um kit de cone e bola pro treinamento lá. Tá mandando. Sei que raiva é essa do Navarro toda, cara. Puta que pariu. O Eric gosta dele, pô. Não fala mal dele, não. O Eric é maluco. No Botafogo ele jogou bola, não tem como. Vou falar mal do cara? Não tem como, pô. Leva de volta. Então, assim, eu acho que assim, o Inter vai brigar, mas realmente tá com uma sina aí complicada, né? De chegar e morrer na praia. Mas, enfim, sobre o jogo especificamente, eu só vi os melhores momentos. Eu achei um destaque negativo aqui, a expulsão do Thiago Heleno, que foi horrível, deu uma sola no peito do jogador. Nossa, eu vi. Tão feia. Também um destaquezinho que eu vi aí, mais jogo com bola na trave, né? Eu não sei se essa rodada foi rodada de bola na trave aí, vários jogos tiveram bola na trave. Enfim, mas o Inter ganhou, deu a lógica mesmo. Atlético Paranaense, né, também tem vindo forte sempre, mas no final de ano deu uma caída. Na final da Libertadores, né, podia ter feito mais, mas, enfim, ficou na retranca ali. Não sei por que o Terãs não jogou. O Felipão é maluco. Pô, eu não entendi se ele estava mal fisicamente. Inclusive, o Terãs, ano que vem, tá no Vasco, né? Não sei se já estão sabendo. Não, interessa o Vasco. Mas é isso, jogo bom. Boa. Mas tu falou essa questão da bola na trave, foi o Pedro Henrique que botou, ainda no final do jogo, ele botou uma bola na trave, ali fora da área, muito longe o chute. E quase. Esse zagueiro do Atlético aí estão treinando chute de fora da área, hein? Mas treinar, não fazer falta na final de Libertadores, os caras não treinam, né? Porque o Pedro Henrique foi um maluco, né? O que ele fez lá não dá. Chegamos. Curitiba e Flamengo, 1-0, jogou no Couto Pereira. Foi 4 horas da tarde de domingo. O time do Flamengo já tá de férias. Agora é só aposentar. Diego já tá para se aposentar. Diego Alves vai sair do Flamengo. Mesmo assim, o time do Flamengo teve algumas oportunidades, mas o time do Curitiba também. O próprio Bruno Gomes, cria do Vasco, bateu uma falta que o Hugo Souza fez uma defesa também. O Hugo Souza, neneca, depois de alguns jogos. O Hugo Souza, na realidade, ele é um cara que tá no Flamengo, mas a torcida não quer ele lá. A realidade não quer. Mas, sobre o jogo em si, o Curitiba confirmou aí a Série A. No que vem estará disputando a Série A mais uma vez, depois de ter subido da Série B, com uma coisa que é sempre o primeiro ano é o mais difícil de manutenção, né? E conquistou o objetivo. E o Flamengo pensando no vice-campeonato, mas ao mesmo tempo meio que de férias ali do Campeonato Brasileiro. Mas fala aí, Thiagão, Curitiba e Flamengo. Cara, pra ser sincero, eu vi só os melhores momentos também desse jogo. Já era o jogo, acho que não tanta importância na rodada. Pro Curitiba serviu, se livrou do rebaixamento aí. Então o Flamengo deu essa ajudinha aí pro Coxa, que é mais um adversário que vai ficar aí pro ano que vem. Todo mundo que quiser somar 6 pontos em cima deles. Assim, que absurdo! Isso. Torcida Coxa Branca, que me perdoe, mas ano que vem são 6 pontos aí. Mas é isso, cara. O Flamengo tá de férias, já não quer nada com nada, não precisa ter nada com nada, já ganhou as 2 Copas. Então vai rodar o elenco. Eu acho que vai servir esses jogos pro. Não sei se o Dorival fica para o ano que vem, mas para a própria diretoria avaliar alguns garotos, alguns nomes que estão no banco, o que eles podem render, o que eles podem entregar. Eu acho que vai servir mais para laboratório aí mesmo, essas 2 últimas rodadas aí. E o resto do elenco merecidamente está de férias já. Essa questão. O Matheus França é um garoto que veio da base do Flamengo, que tá jogando bem. Ele tinha se lesionado no início do campeonato, ficou muito tempo fora, voltou nessa reta final. E é um jogador que provavelmente vai aproveitar essas oportunidades no final do ano. E ele pode até no ano que vem ser peças principais ali para entrar durante a partida, ser um reserva imediato, por que não? Sim, o próprio Pulgar que veio aí com uma contratação até badalada, assim, tal, e não está tendo muita oportunidade, jogou, imagino que vai jogar esses últimos jogos também. Então acho que vai ser mais laboratório mesmo. Muito bom, mas fala pra gente aí, Andrei, Curitiba e Flamengo. Cara, esse jogo foi, 4 horas da tarde de domingo. Nesse horário eu tava em jejum e oração pro jogo do Vasco. Só vi os melhores momentos agora há pouco. Só queria fazer um comentário. Nesse jogo que o Flamengo tá disputando nada, o VAR resolveu funcionar contra o Flamengo, né? Marcou o pênalti lá,
Né? A Flamengo não tá disputando nada mesmo, então eu vou fazer o VAR funcionar para entrar para estatística, né? É, Foi contra o Flamengo. Mas Mas, o Cláudio não tinha dado pênalti, não. Ele precisou do VAR pra dar. não, faz tudo parte né, do esquema ali para poder é. estatisticamente favorecer o Flamengo ali, ó. Ajudamos o Curitiba. Enfim, mas é isso aí. Flamengo de férias, Curitiba se livrou do rebaixamento. E merecido também. Curitiba é o time que tem a torcida também apaixonada. Fez uma festa e impressionou a torcida do Curitiba lá no início do jogo. Tem um carinho muito grande Ah, pelo Império. Tu gosta do... Ah, Vascaíno gosta do Couto Pereira. Eu também. Também tem. Oh, eu também. Ah, os dois ganharam a Copa do Brasil lá no Couto Pereira. Os dois foram lá. Palmeiras Foi o Vasco e depois o Palmeiras. Pô, também tá com azar no Couto Pereira e o Curitiba também. Tem que ficar afinal Parece em o outro lugar. Botafogo no Engenhão. Não vamos falar disso. Vamos falar disso. Essa semana não é para falar disso. Nós temos Cuiabá e Palmeiras, jogo 1-1. Já aconteceu no mesmo horário o jogo do Vasco, né? Foi o jogo da Globo junto com o jogo do Vasco ali, a Globo lá em São Paulo, e o Vasco passou aqui no Rio. Um jogo também que o time do Palmeiras, ele tá de férias, rodar elenco, mas pro Cuiabá também valia muito, né? O Cuiabá que passou grande parte do jogo ganhando, mas o time do Palmeiras teve boas oportunidades, né? O próprio Lopes foi o autor do gol. Teve algumas oportunidades durante o jogo, perdeu alguns gols ali. O Walter agarrou também muito bem. E assim, vou falar aqui, ó, Thiagão critica toda semana o Atuesta. Atuesta jogou bola, hein? Atuesta foi o melhor em campo. Tá vindo para 2023 a Atuesta. Cibá vai ser titular no lugar do Scarpa que tá saindo. Olha só, hein? Vai, nós estamos fodidos se acontecer isso. Mas vou deixar o Thiago por último. Fala pra gente, Andrei, Cuiabá e Palmeiras. Não, meu destaque pro jogo realmente é o Walter, agarrou demais. O Cuiabá, com empate, eu acho que ele, assim, a gente avaliou aí, né? O Thiago vai fazer a avaliação, realmente pode correr esse risco de não se livrar, mas eu acho que ainda assim tá com boa chance de se livrar do rebaixamento. Então, o meu destaque vai pro Walter, que evitou a derrota do Cuiabá, porque esse pontinho foi importante pra caramba. Né? Poderia ter vencido, porque saiu da frente, mas não tem jeito. Palmeiras é uma máquina, time misto, reserva, enfim, todos aí são muito bons. Então, o empate foi um bom resultado para o Cuiabá. Mas aí, o Davidson não fez valer a lei do ex. Teve duas oportunidades, não teve. Perdeu o gol, é verdade. Deu O mole. coração falou mais alto na hora. Mas fala pra mim, Thiagão, Cuiabá e Palmeiras. Cara, só falando do Davidson, teve um lance no começo do jogo que ele chutou uma bola e foi escanteio, alguma coisa assim, ele saiu, pediu desculpa pra torcida lá atrás, que ele chutou a bola no gol. Assim, o cara tem um parafuso a menos. Ele tá jogando pelo time, chutou, não fez o gol e pediu desculpa, tipo, foi sem querer aí. O cara é louco. Aí, Andrei, mais um, falou que é vascaíno, falou que joga lá na colina, hein? Cara, reserva do Raniel. Se ele não fosse tão maluco, daria pra trazer, viu? Porque ele fazedor de gol esse cara, viu, meu? Ele não é, que ele é maluco, mas ele não é ruim, não. Porque acaba que ele vira um meme, né, cara? Aquele jeito que ele tem, maluco, tira um pouco o foco da técnica dele, que ele não é ruim, não, é um bom jogador. Sim. Cara, mas sobre o jogo, assim, o Atuesta me surpreendeu, foi o melhor jogador em campo disparado. O Walter é um desgraçado, e sempre contra o Palmeiras, esse cara parece que ele tem 6 braços. O cara vira uma mistura de Neuer com Ter Stegen, não sei. Todo jogo que o Palmeiras enfrenta o Walter, esse cara pega tudo. Mas assim, gostei do jogo. O Palmeiras também usou para testar algumas peças. Começou com o Vanderlei na lateral, deu um pouquinho mais de minutagem pro Lopes, que teve 2 chances boas ali de gol, 3, aliás, e acabou fazendo uma. Mas o Palmeiras também é difícil entrar tanto concentrado já sendo campeão, né? O primeiro gol que o Palmeiras tomou ali, o cara entrou do jeito que quis na área, então coisas que não aconteceriam normalmente. Então, empate ruim para o Cuiabá, para as pretensões dele de fugir do rebaixamento. Empate bom para o Palmeiras só a nível de estatística. O Palmeiras não perdeu fora de casa ainda nesse Brasileirão. Vai ter o seu último duelo aí contra o Internacional. Então pode acabar o ano sem nenhuma derrota fora de casa. E só com 2 derrotas no campeonato, né? Então, assim, o Palmeiras quase que vence esse campeonato aí de ponta a ponta, invicto. Então, acho que o Palmeiras serviu mais para isso daí e rodar o elenco. No final, o Abel botou todo mundo, Merentiel, Navarro, saiu tacando todo mundo lá, joga aí vocês. E
E o Palmeiras conseguiu o empate, tá bom. E vou te falar, eu tava lendo sobre isso. Teoricamente, a torcida do Palmeiras não tem uma paciência tão grande com algumas peças que já poderiam ter rendido, como é o caso da Atuesta, por exemplo, um jogador que já poderia ter rendido, o caso do Lopes, do Merentiel, até do próprio Navarro. Porque o time do Palmeiras ele não tem um elenco tão vasto quanto como o Flamengo, como até o Não. Atlético, por exemplo, tem, que não apresentou que poderia, o time do Atlético, ok, mas não tem esse elenco. O time do Palmeiras ele tem jogadores que ele entende que ele está trazendo para um futuro. Mas e Isso. o agora? O Scarpa não vai estar ano que vem. O Bruno Tabata vai ser o titular ano que vem. Ele aguenta isso? Será que ele vai ser uma peça para isso? O Bruno Tabata foi um dos que menos rendeu nesse jogo contra o Cuiabá, por exemplo. Não jogou bem e nem vem jogando bem quando tem a chance. Eu acho que o Bruno Tabata está longe de ser substituto do Scarpa. Eu acho que o Palmeiras tem essa filosofia que eu concordo e discordo, que é de trazer jovens jogadores ou jogadores não tão caros com potencial de venda. Eu acho que você tem que ter, para você não estourar folha, não estourar orçamento. Mas, por exemplo, no lugar do Scarpa, você tem que trazer um cara no nível de um Arrascaeta, por exemplo. Você tem que ter um cara muito bom na posição. O Veiga, segunda vez se lesiona no ano. Então, assim, já não é um jogador que você pode contar com ele o ano inteiro. Então, acho que o Palmeiras vai ter que investir nessas peças de reposição e vai ter que investir pesado. Mas no mais é isso. Eu acho que é dar rodagem, dar oportunidade para a base e ver quem desses jogadores vai render. O Atuesta veio da Major League Soccer, então veio pesado, sem competitividade. Então é um jogador que não demonstrou ainda. Foi muito bem contra o Cuiabá, já veio bem em alguns outros jogos, mas realmente é pro ano que vem. Agora vamos ver como é que vai ser o planejamento da diretoria. Se o Palmeiras vai contratar pesado, no lugar do Scarpa, no lugar do Danilo, que pode ser que vá embora, algumas peças fundamentais, vai passar aperto no ano que vem. Porque quem tá aí não dá conta do recado em alto nível. Dá conta para ser um bom banco. A gente teve também a última rodada da Série B nesse final de semana, né? O Vasco se garantiu na Série A de 2023. Palmas pro Vasco. Aí sim. Um vai pra cima, é o trem-bala da colina. Ninguém segura mais. Irmão, como é que é? Me ensina casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco. Ah, moleque. Boa. Aí sim. Ó, a gente tinha falado aqui semana passada que eu falei que o Vasco empataria o jogo e subiria, mas os outros dois da bancada, Leandro e Diego, falou que o Vasco não subiria pelo retrospecto que estava vindo, mas no final deu o Vasco e ganhou o jogo ainda de 1-0 esse time do Vasco. Então, ó, vamos deixar... Por favor, Arthur, fala pra gente, Ituano e Vasco, o que você achou do jogo? Foi o que você esperava? O Thiago Rodrigues salvou o Vasco? Salvou. Eu não esperava que o Vasco ia ganhar assim, não. Mas, como o Vasco ganhou, eu tô bem feliz. Eu pensei que o Vasco ia perder, porque teve que o cara enfiou a bola, na nossa zaga não estava marcando bem, mas o cara não caprichou e nosso goleiro salvou o nosso time. Então, a gente conseguiu ganhar por causa do nosso goleiro, Thiagão Rodrigão. Boa, Thiago Rodrigues. Pegou tudo. E foi crucificado no jogo contra o Sampaio, saiu xingado do jogo, mas Foi. você vê. O que? Ele também estava bolado com o Thiago Rodrigues? Altos e baixos, não tem jeito. Aí depois desse aí, ele sabia que eu tava xingando ele, resolveu melhorar, né? E caiu na pressão, pô. Não tô mais xingando ele e nunca vou xingar mais. Muito bom, muito bom. Mas, Andrei, fala pra gente aí, cara, Ituano e Vasco. Cara, primeiro de tudo, o sentimento é de alívio, né? Muito mais do que feliz, porque eu não tô feliz porque não vai estar na situação, mas aliviado, saiu um peso, porque o ano inteiro você lembra do Vasco e pensa, caraca, será que vamos subir? Tá bom, vou dar uma saidinha e já volto. Então, assim, é o ano inteiro pensando no Vasco e vindo aquele peso, aquela dor, né? Pô, vai subir, não vai subir, aquela agonia. E aí o Vasco joga em casa, vence e a gente fala, Vasco vai subir. Aí o Vasco joga fora, perde, o Vasco não vai subir. Aí fica nesse ciclo o tempo todo, entendeu? E aí o destaque, obviamente, a torcida do Vasco, é uma coisa sensacional.
lota todo jogo, não tem jeito. Foi a torcida do Vasco que subiu, cara. Foi a torcida do Vasco que subiu o time, os jogadores, né? Foi. Então, assim, se olhar para a estatística, aproveitamento fora de casa e em casa é discrepante. Então, assim, foi sofrido, né? Eu acho que, assim, ninguém no roteiro imaginou que fosse ser assim, dessa forma, e criar o roteiro dessa forma, de no último jogo ter Vasco e Ituano, 2 times brigando ali. Nunca na história da Série B teve um confronto desse na última rodada. Então, assim, se não é sofrido, não é Vasco, né? Não tem jeito. Então, foi sofrido como sempre, mas eu tenho muita esperança do ano que vem ser um ano mais tranquilo, né, com a chegada da SAF, em relação a investimentos. Assim, a longo prazo, eu tenho preocupações com a SAF, mas de curto e médio prazo aí, eu acho que foi sim a melhor solução para o momento. Então, assim, subiu e vamos ver como é que vai ser ano que vem. Mas o jogo foi ruim, como todos os jogos são. O Vasco joga mal mesmo, não tem jeito, vai no perrengue. Nenê é um jogador que tem a qualidade técnica que decide em alguns lances ali, é um cara que tem muita qualidade, é o diferencial do time para mim. A base vascaína é muito boa, sempre foi muito boa. O Andrei Santos chegou comandando o meio campo. Gabriel Peck, questionado pela torcida, mas é o cara que ajuda muito na marcação. Figueiredo também é um moleque que tem qualidade na batida da bola, também marca muito bem, dá o sangue. Então, assim, é o time que deu sangue. A base deu sangue. A galera lá atrás se salvou como deu ali. Thiago Rodrigues salvou em vários jogos, vacilou em outros, mas na maioria ele foi bem. Os zagueiros também ali, o Quinteiro vacilou em alguns momentos, saiu, veio o Bola, que também não é um zagueiro bom. Conceição, pelo menos, meteu bronca ali, ele botava respeito, né? Chegava firme, mas também tinha erros. Assim, era um time muito limitado, não tem jeito. Mas subimos, então é isso. Aquele gol que o Gabriel Peck perdeu foi inadmissível. Boa, foi. Aquele gol, meu irmão. Tava impedido, né? Mas o tiro até então... Tem que pôr pra dentro, né? Mas a gente... O torcedor vascaíno está acostumado que quando o Vasco teve o pênalti, né? Fez 1-0 com 1 a mais, eu não fiquei feliz, eu não comemorei, eu falei, esse jogo não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Aí o Vasco faz o contra-ataque, eu vejo o Gabriel Peck, ele poder finalizar, eu falo, não vai ser gol, então eu nem fico feliz. Aí quando sai o gol, vai confirmar, porque o Vasco também é sempre tudo mais. Então assim, já estão muito calejados já, esse esquema do Vasco já sabe como é que funciona. Chutando com a menos, ele jogou como se estivesse com a mais. Porque teve um momento que o Andrei Santos foi expulso também merecidamente, ele ele vai de cima para baixo. Só que ao mesmo tempo o time do Vasco, o goleiro do Ituano fez 2 defesas importantes, mas o Ituano teve muito mais volume de jogo, bola cruzada na área, parecia que era o contrário, né? Isso é um reflexo do Vasco nesse final de campeonato aí de desespero. Eu não preciso jogar bem, eu preciso ganhar o jogo. Foi o que aconteceu. Sim. Foi o que aconteceu. O Vasco realizou o objetivo no final de tudo. Mas que agora teve emoção, faltou um pouquinho mais de emoção. Um golzinho do Ituano para poder dar aquela emocionada. Parece que ia matar metade da torcida do Vasco, cara. Então, imagina ele aqui, todo vascaíno ficou dessa forma, pô. É verdade. Eu acho que estava muito melhor quando o André entrou. Ele fez um gol quando o André entrou. Verdade. E tava com mais chance de fazer gol quando o André ainda estava no jogo. Beleza. Aí, ó. Já é outra opinião. E o André, tá vendo? Tem sempre uma interpretação diferente do mesmo lance, viu? Aquilo lá não tem jeito. Bobeiro do André pra caramba ali. Um lance bobo ali. Não precisava, né? Não sei se foi no reflexo, enfim. Foi excesso de vontade. Mas o que eu queria levantar aqui de polêmica? Eu vou deixar até pro Thiagão responder antes. Thiagão, foi falta do Raniel no gol, no lance do pênalti, antes do cara botar a mão? Foi falta do Raniel no goleiro do Ituano? Falta. Eu também achei. Cara, eu, na hora que eu vi o lance, primeiro, vamos combinar que esse zagueiro foi um imbecil, né? O zagueiro do Ituano. Que assim, na era do VAR, você pede um gol com a mão, não tem nem como disfarçar. Se o juiz não vê, o VAR ia ver. E eu acho que se ele não tivesse metido a mão na bola, se a bola tivesse ido pro gol direto, eu acho que eles iam analisar esse VAR. Eu achei falta. Eu acho que a forma como foi a dividida, o Raniel sai pegando tudo. Pega goleiro, pega a bola, pega tudo.
o goleiro não tinha ainda o domínio da bola, mas eu achei falta no lance. Ainda bem que ele não marcou também, cada um com seus problemas. O Ituano é time pequeno, tem que ficar lá embaixo mesmo, na Série B não tem que subir nada. Que absurdo. Todo Itu agora tá com raiva de você. Mas na minha opinião foi falta. Não, eu também achei falta. E aí, Andrei, você achou falta do Raniel no gol? Segue o jogo. Vasco. Isso pesou o fato do Vasco ser um time grande aí. Nessas horas eu falo, pesa, faz diferença. Pesa. O que acontece? Vamos lá. O Raniel toca na bola primeiro. Ok. Mas ele usa uma força desproporcional. Né? Então, assim, é um lance de interpretação. O juiz é juiz de Copa do Mundo. Daqui a pouco deve estar lá avião indo para a Copa do Mundo já. Árbitro, FIFA. O cara é bom. Tem o VAR. Respeitou a decisão de campo. Então, assim, muitos lances aqui no Brasil são interpretativos e, assim, a galera fica meio a meio ali. Entendeu? Então, assim, foi falta ou não foi falta? Para mim, quando eu olhei, eu falei, eu acho que o VAR vai chamar. Assim, eu acho que o VAR vai chamar porque, assim, usou a força. Mas é uma questão de interpretação. E o juiz interpretou que não foi, o VAR não interferiu. O Ituano tem dia de reclamar, mas ao contrário, eu também reclamaria, né? Mas essa posição de ser o reclamante eu sempre sou, né? Eu sempre sou o cara que reclama da arbitragem. Deixa a arbitragem me ajudar um pouquinho aí. É verdade. É só flamenguista e corintiano que não tem o que reclamar da arbitragem. O resto... Quanto a flamenguista e corintiano, vai ser sempre reparação histórica. Sempre. Foi falta sim. Chegou lá. Viu? Peso. Arthur falou. Tá vendo? O lance com certeza é interpretativo, assim, não tem muito o que se dizer. Agora, de fato, isso mudou a história do jogo. Nem o torcedor mais fanático do Vasco achava que com 4 minutos o Vasco já teria um pênalti e um jogador a mais, assim. Então, isso mudou totalmente a história do jogo. E aí que a gente fala da torcida do Vasco. A torcida do Vasco lotou o espaço dela, se tivesse mais espaço ia lotar mais. Fez uma festa absurda na arquibancada. E aí, querendo ou não, o Vasco é um time grande contra o Ituano, que tem uma torcida... Ninguém ali é ituano. São uns 3 mil é ituano. O resto são pro Corinthians, pro São Paulo. Então não teve aquela força para empurrar, para botar o Ituano para cima para tentar alguma coisa. Ainda assim, o time do Ituano foi para cima. Tiveram 2 ótimas defesas do Thiago Rodrigues, mas assim, não dá. A torcida do Vasco botou pressão. O time do Vasco, na medida do possível, segurou, fez o que deu. Eu acho que o Vasco alcançou o objetivo dele para esse ano. Agora, um cara que me surpreenderam no Vasco é esse Figueiredo aí. Eu acho que esse moleque é bom de bola, viu, cara? Mas eu acho que ele é mais a bola fora, tipo a bola, né, de fora da área, o chute dele, que é uma coisa. Eu não acho que esse grande jogador todo, ele em si. Eu acho que talvez possa ser melhor trabalhado, mas assim, chama uma atenção já. Eu acho que na manutenção do ano que vem é um dos que deveriam ficar, por exemplo. Perfeito, também acho. Nenê deve sair. Se não sair também não vai mais. Não vai ser um jogador que vai ser muito utilizado. Então o Vasco vem com uma reformulação. Agora, quem foi aquele atacante no final do jogo que dominou? Foi o Marlon Gomes, não? Que dominou uma bola e chutou todo torto. Ele até estava impedido. Foi o Fábio Gomes. O Fábio Gomes, meu Deus do céu. Um cara desse não pode estar no Vasco ano que vem. Não tem a menor condição. Emprestado pelo Atlético Mineiro, se eu te contar. Nossa, o Atlético Mineiro não vai querer ver nele pintado de ouro. O cara é horroroso. Não, foi o Jorginho, botou ele, ninguém deu nada. Era pra ter colocado o Aguinaldo, que o Aguinaldo é velocidade, pra puxar contra-ataque. Exato. Ele pensou o Fábio Gomes, estatura, né? Vai receber a bola, vai fazer o pivô, na bola defensiva é bom de cabeceio. O cara simplesmente foi um nulo em campo. Mas aí você fala isso quando um cara sabe respirar e andar ao mesmo tempo. É que a bola é muito redonda, acaba atrapalhando um pouco ele. Na teoria é uma coisa, mas na prática... Exatamente. Eu acho que o Jorginho colocou ele mais pensando na defesa, porque o Ituano só podia jogar bola na área nessa altura do campeonato. Então acho que falou, meu irmão, vai lá para trás e cabeceia até pomba se você ver passar. É verdade. Tem que ter colocado mesmo o Aguinaldo, porque o Peck já estava cansado. E no ataque só tava pessoa de velocidade. Tipo, já tinha o Marlon Gomes. Era só colocar o Aguinaldo, porque já também tinha o Figueiredo. O Figueiredo também é um pouco alto para bater de cabeça. Aí cruza na área e o Figueiredo bate. Não, o Aguinaldo seria a melhor opção, porque um contra-ataque, o Vasco matava o jogo.
Chegamos à conclusão do Aguinaldo. Todo mundo sabia disso, menos o Jorginho. Menos o Jorginho. Mas o Vasco precisa se reformular assim 80% para o ano que vem, cara. E a mesma coisa que eu falei pro Eric aqui no começo do ano, quando o Botafogo subiu. Eu acho que o ano do Vasco, ano que vem, é difícil a gente pensar assim, sabendo da história do Vasco. Mas para mim, o Vasco, ano que vem, vai montar um time para se manter na Série A. Eu acho que esse tem que ser o objetivo do Vasco, porque você cai, volta, muda a administração, vem SAF, não sei o quê. Então é muito difícil você já montar um super time que tudo dá certo. Então acho que o Vasco primeiro tem que ir degrau por degrau, se manter na Série A, mais um ano, aí reformular o time. Isso geralmente dura aí 2, 3 anos de reconstrução. O Vasco tem uma torcida gigantesca, tem uma história gigantesca, e eu acho que se o Vasco se manter na Série A no que vem, com investimento certo, jogadores certos sendo contratados, o Vasco tem tudo para voltar a figurar na disputa de título aí no cenário nacional. É o que eu acredito, mas ano que vem vai ser um ano difícil para o Vasco ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma decisão ali na última rodada também, que foi o CSA, que foi rebaixado para a Série C, e quis o destino que quem rebaixasse o CSA para a Série C fosse o Cruzeiro, depois daquele Fala Zezé. Fala, Zezé, bom dia, cara. É isso. É impossível de a gente perder para o CSA. Possível. Perdeu, não teve jeito. O Arthur quer Fala falar rapidinho. Fala. Vou ter que sair, que eu tô com fome. Obrigado pelo convite, galera. Tamo junto aí. Tamo junto, Arthur. Falou, Arthur. Deixa o rango pra mim aí, que eu vou jantar. Mas eu vou representar o Arthurzinho, eu vou seguir aqui, hein? Boa. Mas quis o destino que conseguiu. O Cruzeiro rebaixou o CSA. Por um momento, o CSA teve na frente. O CSA fez 1-0. O time do Cruzeiro empata. O CSA faz 2-1. Ali, já estava aos 35 do segundo tempo, mais ou menos. A gente achou, beleza, o CSA vai se garantir. O Cruzeiro não vai conseguir rebaixar o CSA. Um gol aos 43, outro aos 46. E rebaixa o CSA para fechar o ciclo. É como se fosse fechando o ciclo do Cruzeiro, realmente. A ideia é que não dispute mais a Série B ano que vem, e não sei quanto mais tempo aí não dispute a Série B. Mas fala para mim, Tiagão, Cruzeiro e CSA. Cara, o jogo das viradas, né? O CSA saiu na frente 2 vezes, da virada, né? O Cruzeiro foi buscar 2 vezes, e, cara, na moral, tinha que ser, porque quem é o CSA, né? Primeiro começar assim, o CSA já não é ninguém. E aí, pô, quando rebaixaram o Cruzeiro, ficaram nesse papo de fala Zezé, bom dia, cara. Mas isso foi culpa do Cruzeiro, não foi culpa do CSA. Não, se mas quiseram tirar uma onda em cima do Cruzeiro que não existia, entendeu? Merecidamente. Pô. E aí o castigo, nessa hora, o mundo capotou, né? Ele não girou, aquela famosa frase. E aí os caras jogaram ele agora pra Série C. E teve que aguentar o CRB, né? Que ficou o único representante ali de Alagoas, ainda tomaram uma zoada do maior rival e vão disputar a Série C ano que vem. E é isso, acho que foi isso. Foi fechada de ciclo. E o Cruzeiro só coroou aí o título que eles ganharam merecido com muitas rodadas de antecedência, fecharam com 78 pontos. E, cara, foi um jogão. Para um último jogo de Série B assim, foi um jogão. Foi legal de assistir. Foi digno. Foi digno e fala Zezé. Não, eu vou botar isso aí na edição, se fala Zezé, é bom demais. Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando aqui, sei que tá difícil pra vocês aí, pra arrumar recursos, eu sei que tá correndo atrás, mas eu tô falando por mim, não falei com ninguém, tá? Do time. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu? Pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Você já, acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que tá atrasado do salário. Porque, cara, adianta aí pro salário pra gente poder, a gente só acertar uma partezinha, que a gente não perde pro CSA. Cara, isso é inesquecível. A hora que não caiu na conta, vai ver onde eu vou jogar esse pênalti. Mas, Andrei,
Cruzeiro chega para ano que vem também. SAF, obviamente, eu acho que de todas as SAFs, o Cruzeiro é que chega com mais pés no chão, porque o Ronaldo já falou que não é salvador da pátria, não vai colocar rios de dinheiro no Cruzeiro ano que vem. A ideia é, como eu já tinha falado, é ensinar o Cruzeiro a ser um clube sustentável, né, de certa forma, e também vai brigar para se manter na Série A ano que vem. Mas você entende que o Cruzeiro e o Vasco ano que vem, então, vão ser rivais ali na disputa para se manter na Série A? Você rivais de meio de tabela, imagina assim, sendo pés no chão, né? Eu acho que o Vasco vai ter um investimento, talvez contratações de mais peso. Pelo menos eu espero. O Cruzeiro vai ser realmente, como você falou, mais pés no chão. Vai contratar jogadores para poder melhorar o elenco, porque o elenco tem um time bem fechado ali entre eles, um time bem entrosado, muito bem treinado. Manter o treinador já é um passo bem importante. E qualificar o elenco em posições pontuais. Eu acho que o Cruzeiro, mantendo essa forma, consegue ter uma Série A tranquila, mas eu não vejo o Cruzeiro brigando lá em cima ainda, dependendo do investimento de fato que vai ter, né? Já o Vasco, é uma incógnita, né? Eu tenho dúvida que a gente fica naquela ilusão de que vai trazer Felipe Coutinho, vai trazer todo mundo aí que deveria vir de peso, mas tem que ter pé no chão, tentar não se iludir e um passo de cada vez. Eu acho que, pelo menos, assim, vai ser um ano mais tranquilo em relação à briga dos dois. É verdade. E assim, mas o Cruzeiro ele tem, por exemplo, o Cruzeiro, o goleiro deve se manter, que é um jogador interessante. Eu gostei do Rafael no decorrer do ano. A gente pode pensar também, tem algumas peças que o Cruzeiro já confirmou que não vai conseguir ficar com o Matheus Biduca, lateral esquerdo, que não tem dinheiro para poder mantê-lo, né? São 6 milhões e meio de reais, mais ou menos, tem que pagar o Guarani. Quer dizer, se você pensar no futebol de hoje em dia, 6 milhões qualquer um vai 6 milhões. É nada. Só que o Ronaldo já falou que não pretende fazer nenhum. Pra tu ver, o cara não conta um jogador de 6 milhões. E é um jogador relativamente novo. Foi um destaque do Cruzeiro. Quer dizer, então o Cruzeiro vai passar vacas magras. Então ele vai ter que apostar num elenco enxuto, mas com um elenco que se mantém, que briga até o final ali para ficar na primeira divisão. Cara, esse time do Cruzeiro cai. Eu acho que cai também. Cai assim. Cai disparado. O time do Cruzeiro não é um bom time. Para a Série B, beleza. Mas esse time para a Série A, Luvanor, não sei o que, esses caras aí, para a Série A não vai não, cara. Primeiro que Luvanor, imagina o Luiz Roberto. Luvanor faz um gol, o Luiz Roberto narrando. Luvanor, pô, não dá. Ele faz o gol aos 8, acaba de falando do cara aos 12 do primeiro tempo, assim. Não tem. Eu acho que o Vasco, se o Cruzeiro... O Ronaldo também ele é um cara inteligente. Talvez ele fala que não pode dar 6 milhões do Bidu, infelizmente não dá. Aí ele dá aquela barganhada, fala que 5 ele paga e vai, entendeu? Então o cara também é malandro. Mas de fato, se o Cruzeiro não fizer alguns investimentos, não trouxer alguns jogadores, vai passar muito sufoco na Série A, cara. O nível é muito maior e esse time do Cruzeiro que subiu cai brincando. Não quero que não fique, não. E assim, salvo engano também, eu vi uma notícia de que essa Série A vai ser uma das mais disputadas em termos de tamanho de torcida, de tamanho de clube, né? Os dos 20 ali, acho que 16 faz parte da maior torcida do Brasil, os 16 Sim. Então vai ser uma Série A realmente complicada. Não, e finalmente a gente vai ter todos os grandes na Série A. Todos os grandes, exatamente. Nenhum time grande está caindo, os grandes que estavam embaixo estão subindo. Então vai ser pesado. Já tem esse ponto aí também. Vai ter só time de massa, assim. Tirando o Ceará, acho que de todos esses que estão para cair, o Ceará é o que mais tem um apelo de torcida. Mas Juventude, nada. Avaí, nada. Atlético Goianiense tem a torcida grandinha ali, mas estádio pequeno, tá? Então, pensando nisso, é até bom o Cuiabá cair, vai. Assim. O Ceará tem muito mais massa, tem mais força. Então, realmente, a Série A ano que vem vai ser muito disputada. Vai ser uma Série A que... Aquele famoso discurso, né? Perder 3 pontos besta aí vai fazer falta no final. Vai fazer muita falta no final do ano que vem. É verdade. Nós tivemos o sorteio das oitavas final da Champions League, né? Nós já temos os confrontos das oitavas, né? Da Champions. E, já temos reedição de 2 finais recentes aí de Liga dos Campeões.
Vou falar o jogo. Eu quero uma aposta de quem passa aí em um possível cenário das partidas. Fechado? Então vamos Beleza. lá. Vamos começar com RB Leipzig e Manchester City. Né? O primeiro jogo acontece na Alemanha, o segundo jogo é na Inglaterra. Uma coisa eu já falo, tem gol de Haaland, provável isso aí. Ah lá. Aí, Palmeiras, é que nem eu falar que o Abel, pô, vai ganhar um título, né? Fala que tem gol É do tipo Haaland. falar que o Naval não vai fazer o gol. Todo mundo sabe que não vai. Mas fala aí, Thiagão, RB Leipzig e City. City ganha as duas. Também acho. Também acho. Passa Fala aí, bonito. Andrei. Não, dá City, não tem jeito. O RB tem um jogador muito bom que tá em destaque aí, que é aquele Nkunku, não é isso? Nkunku. Sim. Francês, vai jogar a Copa. Mas não tem jeito, o City vai amassar. Essa é a realidade. Tomara que seja o ano da Champions League do Guardiola pelo City, hein? Tô esperando, hein? Tô esperando. Vamos ver. A gente vai ter Clube Bruges e Benfica, né? Primeiro jogo vai acontecer lá na Bélgica, segundo em Portugal. O time do Benfica, aposto no Benfica. O time do Benfica tem um time que pode seguir um trabalhozinho. Tem uns jogadores interessantes. Aqui é o Grimaldo, lateral esquerdo, tem se destacado nesse início de ano. Tem o brasileiro David Neres, que não é titular, mas é uma peça importante ali no time. Acho que o Benfica pode, quem sabe aí, a gente não sabe qual vai ser as quartas, mas dependendo, quem sabe que ele não chega um pouco longe aí. Mas fala pra mim, Andrei, Clube Bruges e Benfica. Não, o Benfica, assim, a Champions League em geral, agora eu tô olhando com novos olhos, né? Eu já tô olhando, fazendo uma listinha por reforços do Vasco. O Benfica é o time que tá muito próximo da lista de jogadores que vão vir pro Vasco, porque, assim, não é nem o City, nem o Liverpool, que é time mediano com jogadores muito bons. Então vai vir meio time pro Vasco ano que vem, tranquilamente. Não, o Campeonato Português é uma boa fábrica para pegar isso. Ó, o Botafogo pegou Gabriel Pires, Lucas Fernandes, pegou uma galera do futebol português. Esse Gabriel Pires, curiosidade do dia, Gabriel Pires aí, eu joguei futebol com ele na época de colégio. A mãe dele era minha professora de português. Tinha Martim. Moleque, gente boa. Enfim. Mas tem uma roda de caminhão amarrada nele, mas tudo bem. Mas aí, então, em relação a Benfica, eu acho da Benfica, mas esse Clube Bruges também é um time que também fez um bom campeonato. De ir mais longe. Mas eu acho que não tem como passar do Benfica. O Benfica está numa fase muito boa, está jogando muito bem. Eu acho que o Bruges já foi até onde ele poderia ir. Fala aí, Thiagão, Clube Bruges e Benfica. 8-0 pro Bruges na primeira. Calma. O maior secador desse canal é o Thiago. Eu vou falar um negócio. O Clube Bruges passou num grupo com o Atlético de Madrid e Leverkusen. E foi legal que assim, ele ganhou do Porto de 4-0 lá em Porto e tomou 4-0 em casa, né, na Bélgica. Então foi um negócio meio maluco. Agora, eu acho que esse confronto é um dos mais abertos, viu, cara? Assim, é lógico que o Benfica tem muito mais tradição, tem muito mais time, mas eu não sei não, viu? O Clube Bruges aí pode ser que apronte alguma coisa. Como eu não sou mureteiro, eu vou dizer que o Benfica passa, mas assim, passa apertado. Vou dizer que passa apertado, e temos uma torcedora do Benfica aqui. Tá com medo. Senão... Eu vou chamar um torcedor do Curitiba na semana que vem, ou do CSA, pra ver se ele para de falar mal dos times. Eu vou respeitar aqui a ilustre torcedora do Benfica, mas vai ser apertado, hein? Vai ser assim, vai passar nos pênaltis. Então tá bom. A gente vai ter, reeditando a final, né, do ano passado da Champions, Liverpool e Real Madrid. Né, primeiro jogo na Inglaterra, segundo jogo na Espanha. Bom, e aí? Fale pra mim. Fala aí, Thiagão. Liverpool e Real Madrid. Essa eu quero ver. Cara, eu acho que o Real Madrid passa, até pelo ano que vem fazendo o Liverpool, tá bem distante já no inglês e tal. Eu acho que o Real Madrid vai passar. Boa. Fala aí, Andrei. Para mim também o Real Madrid é o favorito nesse confronto. Liverpool tem um time bom, não está numa fase muito boa. E assim, na Champions League, para mim, o Real é sempre favorito, não tem jeito. A camisa pesa demais. Pesa demais, os caras, né, sabem jogar aquilo lá.
a torcida já entende, sei lá, o clima, não sei dizer, mas tudo conspira a favor do Real Madrid. Nessa última agora, eu não imaginava que fosse da Real, e os caras resolvem de uma hora para outra. Então, eu acho que o Real é favorito. Não vai ser fácil, claro que não, mas eu acho que o Real resolve em casa. Lá na Inglaterra, de repente, já o empate ou perde por pouco, mas o Real em casa resolve. Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que o time do Real Madrid é um time muito, obviamente, o maior campeão da história da Champions, é um time muito copeiro, mas eu sinto que quando ele chega mais no final ali da Champions, que ele começa a entender que ele pode ser campeão. Ele pegou um confronto bem difícil nessas oitavas aí. Eu acho que o Liverpool, ele tá mal no inglês, mas assim, ganhou o Napoli na última partida da fase de grupos, que é o melhor time da Europa, né? O time de sensação. Todo ano tem esse time de sensação. E esse ano é o Napoli, né? E eu vejo que esse time do Liverpool ainda pode surpreender. Eu acho que o primeiro jogo é muito mandar o que vai ser do segundo, porque o time do Real, ele costuma sempre no Santiago fazer aquela coisa impressionante, né? Rodrigo fazer 2 gols de cabeça em 30 segundos, aquela maluquice. Mas eu vou de Liverpool. É porque eu não gosto do Real Madrid? Acho que não. Acho que eu tô só achando que o Liverpool vai passar mesmo. Não tem nada a ver com eu não gostar do Real Madrid. Entendeu? Mas Liverpool passa e justiça será feita até hoje pela lesão do Salah contra o Sérgio Ramos lá na final. Na primeira final de entre Liverpool e Real Madrid. Kairos falhando. Aquilo tem que ser pago um dia. Chegou o momento. Depois tua cara tá lá no aeroporto de Madrid, escrito persona não grata, e você não sabe por quê. Aí você vai reclamar. Mas tu apanhar pra um cara que torce pro Real Madrid é difícil. Mas tu apanhar pra um cara que torce pro Curitiba, pro CSE é mais fácil. Tá aqui perto. A gente vai ter Milan e Tottenham. Primeiro jogo na Itália, segundo jogo na Inglaterra. Esse jogo também, esse confronto aqui foi um confronto equilibrado. Milan é um dos maiores clubes da Europa, mas há muito tempo não está disputando nada importante, né? E chega num Tottenham de o pombo, né? Dependendo de como vai ser aí, a Copa do Mundo, claramente, o time do Tottenham chega forte. Mas fala para mim, Thiagão, Milan e Tottenham. Cara, eu acho que vai dar zebra e vai passar o Milan. O Milan muito tempo fora desse cenário aí de Champions League e tal. Eu acho que eu vou torcer pro Milan. Eu acho que o Tottenham é muito mais time, mas eu vou torcer pro Milan passar. Acho que vai dar Milan. Boa. Fala aí, Andrei. Eu já imagino que seja o Tottenham que passe, né? Eu tenho um apreço por time inglês. Eu acho que os caras têm um futebol diferente e eu torço pelo Tottenham nesse confronto. Mas não vai ser fácil também, não. O Milan também tá vindo bem. Mas eu vou de Tottenham. Não vou ficar em cima do muro, não. Boa. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos. É isso aí. Sem muretar. Também tem um palpite aí. Quem vai passar? Fala. Tottenham ou Milan? Tottenham, com certeza. Richarlison, Kane, Luiz e Son já faz todo o gol, a gente ganha de lavada. Boa! Aí, falou que não é difícil acontecer. Não é. Mas eu vou de Milan. Eu acho que o Milan pode fazer valer o Milan chegar na fase Champions assim. Eu acho que o Rafael Leão, tem jogado muita bola esse cara. Provavelmente ele vai ser interesse na próxima janela dos maiores clubes atualmente do futebol europeu, né? Eu acho que dá Milan. Eu acho que o Milan vence aí. É mais uma torcida também. Do que um palpite. Do que um palpite, mas eu acho que o Milan pode fazer valer de ele chegar numa fase eliminatória depois de tantos anos. Eu acho que isso pode pesar e fazer o Milan chegar longe aí nessa Champions. Vamos lá. Boa. Vamos ter Frankfurt e Napoli. Primeiro jogo será na Alemanha, segundo jogo na Itália. Irmão, a chance do Napoli amassar os 2 jogos do jeito que tá é bem grande, hein? Mas fala pra mim, Andrei. Frankfurt. Esse é o famoso vai no Best 365, vitória do Napoli, mais de 3 gols. Bota um dinheiro lá que você vai ser feliz. Bota um dinheirinho lá. Até porque eu sou muito bom de dicas de apostas. De repente eu sou o cara que mais quebrou a banca da história do Bank. Mas eu acho, assim, não, vai dar Napoli, não tem jeito, só se for uma zebra absurda. Futebol é imprevisível, mas não tem como, é Napoli. Thiagão, lembrando, o Frankfurt foi campeão da Liga Europa, hein? Fala aí. Grande merda.
É tipo ser campeão da Sul-Americana. Vou até beber meu suco Del Valle depois dessa. Napoli. Não tem jeito, não tem jeito. Napoli. Fechamos os 3 no Napoli. Essa eu acho que, por enquanto, é mais sem dúvida aí. Nós vamos ter Borussia Dortmund e Chelsea. Primeiro jogo disputado na Alemanha, segundo jogo lá na Inglaterra. Cara, assim, o time do Chelsea, se você... É um bom time, né? Mas é um time que mandou embora o Tuchel esse ano. É um time que não está disputando a liderança do campeonato inglês. E o Dortmund é aquele time que todo ano chega ali, mas não tem o mesmo peso do Bayern de Munique. Mas vamos lá, fala aí, André. Borussia Dortmund e Chelsea. Cara, é um confronto que não tem unanimidade, mas eu acho que eu vou de Chelsea também, não vou de zebra, não. Acho que o Chelsea é favorito. Camisa, elenco, torcida. A torcida do Borussia é muito boa também. Eu vou falar de torcida, né, porque não tem como falar de torcida nesse momento. Mas eu acho que o Chelsea é favorito. Boa. Tiagão? Eu, como quero que o Chelsea se foda, eu vou de Borussia. Todo Vou de torcedor Borussia. londrino agora, os Blues, estão agora, postem lá no hashtag, lá no Instagram do Thiago. Foque. Thiago vai ser cancelado. Isso. Quero que o Chelsea acabe, então vai no Borussia. Tá bom. Mas eu acho também que o Borussia passa. Vou de Borussia também. Eu acho que o Borussia, esse ano o Borussia vai chegar. O Haller pode voltar a jogar aí, quem sabe? Numas finais aí, né? Eliminatórias de Champions. Vou de Borussia também. Nós vamos ter também Internacional e Porto. Primeiro jogo na Itália, segundo jogo lá no estádio do Dragão, lá em Portugal. E fala pra mim, Tiagão, Internacional e Porto. Internacional passa e vai cruzar com o Milan na próxima fase. Aí teremos um Inter e Milan. Já pensou? Um quarto Seria um negócio bacana. Internacional e passa. Internacional e passa. Andrei? Então, eu até acho que Inter passa, mas eu vou torcer pelo Porto. Gosto do Porto, gosto, né, time português, eu tenho um carinho ali, Cristiano Ronaldo em geral, então não tem jeito. Mas eu acho que eu vou torcer pelo Porto. Vou de Porto. Vai de Porto? Boa. Cara, eu acho que esse time do Porto também foi um time que foi bem, né? Na fase. Bem assim, né? Ele tava num grupo com o Atlético de Madrid. Ele tava no grupo do Atlético de Madrid, não tava? Isso. Eu nem sei se tava. Atlético de Madrid e Bruges. Então. Foi um time que, num grupo também difícil, né? E ganhou o Atlético de Madrid. Ganhou o Atlético de Madrid. Então, acho que o Porto pode surpreender. O Internacional ganhou o Barcelona, que não dá medo nem no Frankfurt. Então, não. Eu acho que eu vou de Porto também. Vou fechar de Porto. Então. Não, que Porto? Porto é só lugar para parar navio. Porto não presta para nada. O negócio é Benfica e Internacional e passa. Tá louco. E reeditando mais uma final de Champions, a gente vai ter Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Primeiro jogo é em Paris, no Parque dos Príncipes. Segundo jogo na Arena de Munique, lá na Alemanha. Fala pra mim, Andrei. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Mais um show do menino Ney. Não tem jeito. Na Alemanha, aqui em Paris. Lá em Paris. O cara tá morando benzão. Vasco campeão, o cara foi tirar umas férias. Pareceu um pouquinho. Então, assim, eu vou de PSG. Eu tinha até um comentário pra fazer, esqueci de fazer no início. É que, assim, esses jogos só em fevereiro, né? Até lá, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, jogador se lesionar. Puta, é verdade. Tudo mudar em relação a Por isso que eu falei, tem momento. Copa, tem tudo. Tem Copa, tem tudo. Aqui, nossa. É o famoso chute, mas assim, eu vou de PSG também. Vai de PSG? E aí, Thiagão? Cara, eu acho que eu vou de PSG, assim. Mas eu até imagino que... não sei como é a questão da janela aí, não lembro muito bem, mas pode ser que até fevereiro tenha algum tipo de mudança aí no PSG. Não sei se é possível isso. Porque continua esse entreverinho aí, Neymar e Mbappé, não sei o quê, então... Não, vai depender. A Copa do Mundo vai mandar muito nesses confrontos de Champions também. Muito. Dos próprios jogadores, porque assim, o Neymar ganha uma Copa do Mundo.
Irmão, ele vai chegar com gana pra ganhar essa Champions, com todas as... Ele já tá com gana, mas se ele ganhar a Copa, ele vai querer ganhar a Champions pra falar assim, encerrar. Eu sou o melhor do mundo. Se ele leva a Copa e a Champions, acabou. Eu acho que se ele leva a Copa, já acabou. Mas a Champions é só pra assinar, terminar de assinar, se ele leva essa Champions aí. Entendeu? Eu vou de PSG, não. Não, é capaz. Se ele leva a Copa e a Champions, aí ele vai gastar aí, vou pro Vasco. O dinheiro dele, pô. Vem conhecer o Rio de Janeiro, pô. Vem ser feliz, adulto Ney. É isso. O meu medo é vai que ele ganhe e quer vir pro Flamengo. Puta Não. Puta que pariu. Nem fala isso em voz alta, nem fala isso em voz alta. Porra, o cara já falou Neymar que é palmeirense, viu? Não vamos esquecer disso. É verdade, não. Ele era palmeirense quando era pequeno. Agora não. Uma vez que você veste verde, nunca mais o verde sai de você. Pode esquecer. Vamos lá, chegamos agora na pauta mais importante do dia, será? É que era Vasco e seleção, a pauta importante. Vasco era importante, agora vamos falar de seleção. Hoje nós temos, né, se você está vendo esse vídeo no YouTube, foi ontem. Se você está vendo no Instagram, é hoje. Isso é meio confuso, mas é assim. Nós tivemos a convocação, os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira. Né? Assim, eu vou citar os convocados e no final vocês vão falar quais são as surpresas de vocês ou decepções. Né? Eu acho que eu já sei qual é a decepção, se tiver alguma decepção. Eu acho que eu já sei. Mas eu vou falar os convocados, vocês falem no final de tudo. Nós tivemos em goleiro, sem dúvida nenhuma, isso aí já está confirmado, já tem muito tempo. Alisson, Ederson e Everton. Laterais, nós temos Danilo, Alexandre, Dani Alves e Alex Telles. Zagueiro, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. Meio-campista, Bruno Guimarães, Casimiro, Fabinho, Fred, Paquetá. Everton Ribeiro, do Flamengo, também. Eu já estava até esquecendo do Everton Ribeiro, não estava vendo aqui. Atacante, Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Então, entre todas essas opções, os 26 convocados do Tite para a Copa do Mundo, Tiagão, quem é a sua surpresa ou decepção, ou surpresas ou decepções dessa lista? Cara, acho que, como muita gente, Daniel Alves, tá indo lá para tocar o tantã só, vai lá para fazer número, entendeu? Não entendi. Aí o Tite vem com aquele discurso dele, futebol é momento, temos que analisar. Vai analisar o quê? O cara joga no Pumas, treina em casa, entendeu? Tá bosta. Então... para convocar ele deu a seguinte frase, ele falou: o critério de Daniel Alves premia qualidade, técnica individual, aspecto físico e mental. Tá. Imagina, o cara tá com um puta aspecto mental jogando no Pumas. Deve estar preparadão, ó, e tá em alto nível para chegar na Copa. Sabe o que é isso? Na minha opinião, isso aí é Neymar falou: Tite, chama o cara aí, ó, chama o Daniel Alves. Tu acha? Entendeu? Eu acho que o próprio Daniel Alves tem muita história na seleção dentro da CBF. Isso aí. Sabe, o Daniel Alves ele falou uma frase dizendo que o Brasil me deve essa Copa. Eu acho que deve o caralho pra ele. Eu também não acho. deve nada. Eu também acho. Quem deve a ele é o São Paulo, mais ninguém. E 60 parcelinhas. Pô, hoje, quinto dia útil, Daniel Alves recebeu 400 mil e foi convocado. O dia do cara tá excelente. E tá em Cancún, ele tá tomando corona agora. Pô, entendeu? Não, ele só vai pra estar ali no elenco, é isso que você falou. Era melhor ter levado ele na comissão técnica, entendeu? Leva na comissão técnica. Ele tinha que ter levado o Rodinei. Ele tinha que ter levado o Marcos Rocha. O cara é pouca mídia e muita bola. Você tá louco. Entendeu? Leva o Xana de Pilares. O Vermelho vai tocar melhor que ele. Será que é pra fazer isso? Enfim, Daniel Alves, pra mim, impossível tá nessa lista aí. Achei... Tá indo por cada panela. Tá indo porque é muito amigo do Tite, muito amigo do Neymar. Não tá em nível de competitividade pra ir. E acho que nem jogar vai ser aquele cara para dar aquela motivada. E o Gabriel Martinelli vem jogando bem no Arsenal, mas não sei se é um cara de Copa do Mundo, assim, não acompanho tanto, pra falar a verdade, mas não me parece o nome para a Copa do Mundo. Então, eu acho que essa foi um pouco das minhas decepções, Daniel Alves e Martinelli. Fala para mim, Andrei, qual é a sua decepção ou surpresa dos 26 convocados de Tite? Então,
vou falar aqui, minha decepção é o seguinte. Eu fiquei chateado com a não convocação do Coutinho, mas porque ele se lesionou. E não é porque eu sou vascaíno. Eu acho que o Coutinho, tecnicamente, ele é muito bom. E na seleção, eu acho que ele rende até mais do que no clube. Então, Perfeito, jogador de seleção. Com certeza. Na seleção, o futebol que ele tem, talvez falte aí na seleção um pouco. Um meio campo mais armador mesmo, assim, para poder dar um futebol um pouco diferente. Né? Coutinho não foi? Tinha que chamar o Ganso. Não tem jeito. Faltou o Ganso nessa lista. Ele não ia convocar o Ganso. Ele não ia. O Ganso Tô perdeu. brincando. Não, mas assim, a gente tá falando. A gente não é falta de futebol. Né? Eu acho que o Ganso Não, é um cara não que tem como. joga bola. Mas, pô, não tem como. É ciclo, é físico. Ih, aí, muita discussão. Mas, em relação ao Daniel Alves, aí eu pergunto para vocês: sentiram falta de alguém? Foram 26 selecionados. Eu acho que assim, o Daniel Alves não tirou a vaga de ninguém que faria diferença dentro de campo. Perfeito. E eu acho que o Daniel Alves, fora de campo, pode ser um diferencial. Eu acho que ele não vai jogar. São 7 jogos só. Né? E se ele for preciso de jogar, eu acho que ele vai corresponder até certo ponto. Entendeu? Então, assim, pra mim, eu fiquei assim, surpreso um pouco, mas não fiquei irritado com a seleção do Daniel Alves, não. Acho que a maioria não concorda comigo, mas esse é meu pensamento. Não, faz sentido. Assim, já teve Anderson Polga na seleção, então assim, já teve umas merdas também. Como chamar aquele cara que o Dunga chamou? Ele foi. Grafite já jogou a Copa do Mundo, mano. Entendeu? Teve umas coisas piores já, mas Pois sei lá, né? Ó, o Filipão convocou para 2014 Maxwell e Henrique. Aí. Entendeu? Porque assim, eu concordo com o André no sentido que uma coisa que muitos jornalistas falaram, e eu vou repetir porque é verdade. De 26, a gente questiona um cara. O cara acertou, entendeu? Pô. Tipo assim. Não, com certeza. A gente só critica muito porque é o Daniel Alves. Porque é um cara que não tá vindo em alto nível, é um cara que no Brasil jogou e ele conseguiu criar inimizade com os 19 clubes. Pô, sei lá, acho que só no Atlético Paranaense que não, que o Petralha é doido pra trazer o cara. Mas assim, é muito complicado por ser ele. Mas ao mesmo tempo eu entendo. O cara tem muita história no futebol, tem uma história na seleção brasileira. É um cara muito técnico, mas tem 39 anos, não tá em alto nível. Eu acho que o Tite ele poderia ganhar muito mais. Às vezes, eu não sei, levando uma outra opção de meio campo. Por que não? É porque o Coutinho se machucou. Que é difícil a gente falar. Se fosse 23, ele não teria sido convocado. Eu acho. Também acho que não. Não. Eu teria levado mais um jogador e meio. Teria talvez levado mais uma opção de meia. Essa é a questão. Mas quem que ele levaria no meio de campo? Cara, o Gustavo Scarpa, sem clubismo aí. Acho que teria que estar nessa lista. Ele tá nos 55? Não sei. Provavelmente não, ele joga no Palmeiras. Deve estar o Renato Augusto, deve estar o Duqueiroz, deve estar até o Balbuena deve estar na lista dos 55. Se o Tite convocar mais de um jogador do Palmeiras, ele nem pra Copa vai, ele vai ser demitido amanhã. Pode. Que isso? Ele é maluco. Isso é coisa de clubista, hein? Teoria de conspiração. Talvez eu teria talvez levado mais um meio, talvez mais um zagueiro. Porque se você pensar nas opções de zaga, o Brasil tem Marquinhos e Thiago Silva, que eu imagino que sejam os titulares. Não sei se o Militão seria titular. Mas se dá um problema, uma lesão, você tem Bremer, mais ou menos, e tem o Militão, que vem jogando bem. Mas assim, uma Copa do Mundo, 7 jogos... O Militão é reserva do Danilo, cara. O Daniel Alves é a terceira opção da lateral direita, se tu quer saber. Mas levar mais um zagueiro de ofício. O Brasil tem 4 zagueiros de ofício só. Talvez eu levaria um zagueiro a mais, justamente porque o Militão pode fazer essa função na lateral. Então, eu não sei. Mas assim, a minha decepção é basicamente de vocês. É o Daniel Alves, mas eu concordo com o André quando eu falo que de 26, a gente criticar só um cara que é o lateral direito reserva, possivelmente a terceira opção. Que eu acho com certeza. Se o Danilo machuca, o Éder Militão entra, o Daniel Alves não entra. A gente vai criticar, que tipo assim, o cara levou o cara para não entrar, mas a gente vai fazer nosso papel como torcedor. Mas eu acho que ele colocar o Daniel Alves numa situação de partida é muito pior do que ele entrar com o Éder Militão e ter que mudar o estilo de jogar. Eu acho que o Daniel Alves ele pode atrapalhar muito mais do que ajudar. O problema não é técnico, o problema é físico. Ele tá fora de ritmo de jogo, tá com 39 anos.
Entendeu? Não tem como. Não, você pega um cara de alto nível na Copa, o cara correndo nas costas dele, acabou, não consegue, entendeu? Você pega um Mbappé correndo nas costas dele, esquece, Tá louco, esquece, vai voar. Não tem como. Mas cadê? O Então Arthur é quer isso. falar alguma coisa de seleção brasileira? Quer falar o que do Brasil? Gostou da escalação do Brasil? É, ruimzinha, né? Ruimzinho. Criança não mente nunca. Quem que faltou para ir pra seleção? Que o Tite não chamou? Ah, faltou o Ederson no banco. O cara só foi chamado, pô. Foi? Foi. Tá faltando ninguém. Faltou o Thiago Rodrigues, pô, pra ir pra seleção, né? Não, peraí. Não, o Thiago Rodrigues não. Não! Faltou o Alexandre, lateral. Ele Também foi. chamado, pô. Também chamou. Então tá todo mundo aí. Ele assistiu hoje, mas não tá lembrando. Vou pegar até o álbum, eu acho que você comentou o Brasil no álbum, no figurinha. Pegar o álbum. Ai, peraí. Mas eu acho que o Brasil chega bem. A gente vai falar de Copa aí, vários na prancheta aí, provavelmente, mas eu acho que o Brasil chega bem. É o melhor que a gente tem disponível. Eu não vejo Sim. como vou criticar o Tite. Não. Eu vou criticar o Tite depois da Copa, se precisar. Não antes. Eu sou um Melhor cara que o Já sei quem faltou. Eu defendo o Tite Melhor- pra caramba. melhor que o JC, que vai torcer pra Argentina. Pô. Nem fala desse cara que eu torcer pra Argentina. Todo mundo foi chamado. O JC é vergonha, cara. Argentino, cara. Aí, ó. O álbum tá completo do Brasil. Ó. Aí sim, hein? E aí, Arthur, você olhando, quem não tinha que estar aí? Fala pra mim. Quem tinha que tá na Copa tinha que ser o Dani Alves. Não tinha que estar na Copa? Não tinha. Então, Aí, ó, tá Arthur vendo? falou. Ninguém quer o cara. Arthur falou, já era. Liga pro Tite. Ele é ponta, né? Não, ele é lateral. Lateral. Lateral direito. Não vai falar Rodinei, hein, meu? Você não vai falar Rodinei, hein? Rodinei. Rodinei sai fora. Não. Lemarcos é bom pra caramba, cara. Não é nada. Ele tinha que chamar o... Andrei Santos, pô. Nem ele quer. Eu não sei quem é o lateral. Não, vou deixar você pensar e na próxima vez você traz pra gente quem é que vai ser. Boa. Muito obrigado a você que assistiu até agora a live, que deu essa moral. Não esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente em todas as redes sociais aí, comentar o vídeo. Também lá no Instagram do Arthur, seguir ele, ver os conteúdos do Arthur, dar essa moral pra ele também. Lá no Instagram, ele tá sempre fazendo vídeo falando de Vasco. Vai falar de Copa do Mundo, Arthur? Chegou. Boa. E também, galera, não esqueça, essa semana a gente vai abrir a votação para Na Prancheta Awards. Você vai poder muito importante. Você vai poder votar nos melhores do campeonato, melhor jogador, a seleção da temporada, vai poder votar no time surpresa, no jogador revelação, enfim. A gente vai liberar aí nessa semana, no decorrente, vai anunciando os eleitos aí, escolhido pela gente aqui da bancada no Na Prancheta, e vão abrir votação para vocês poderem escolher aí os melhores do ano no Na Prancheta Awards. Beleza? Tiagão, manda um recado pra galera. É isso. Não dá mais pra seguir o líder, segue o campeão, que já acabou, né? Palmeirão aí 11 vezes, segue o Vascão na Série A e ano que vem o bicho vai pegar. Não esqueçam de votar aí nos prêmios dos melhores, a gente vai liberar essa semana. Ajuda a gente, vota. E no final a gente vai fazer um negocinho legal pra vocês aí, vai soltar mais no finalzinho do ano. Surpresas vem aí, fechou? Boa! Fala aí, André e Arthur, qual é o recado de vocês pra galera? É isso aí, agradecer pelo convite aí de vocês, pela moral. Ano que vem o Vascão tá aí de volta. Avisar pra galera que tá ouvindo aí que a hora de virar Vasco é agora, né? Senão depois é aquela história, né? Vai virar modinha. Então tem que ser Vasco agora. Aproveita. É isso, pessoal. Obrigadão, tamo junto, tá? E aí, Arthur? Bota pra galera aí. Tchau, galera. Aqui é Vasco, tamo junto. Boa, É isso aí. Arthur.
Gente, então vamos lá, vamos para o valeu característico. André, se tu não acompanha, a gente puxa um valeu aqui todo mundo junto. Tem um delayzinho da internet, mas eu vou fazendo valeu longo, a gente pega. Então já Fechado? é, vamos nessa. Me ensina aí. Valeu! Meu!